dos procedimentos, recursos e ações originárias. Artigo 696. Compete ao colégio recursal, quando for admitido, o processamento, a apreciação ou julgamento em último ou único grau de jurisdição de: inciso 1, requerimentos formulados em petições autônomas. Inciso 2, cartas de ordem ou precatórias. Inciso 3, incidentes de assistência judiciária. Inciso 4, restaurações de autos. Inciso 5, mandado de segurança e habeas corpus. Nas hipóteses do artigo 694, inciso 5, observadas normas de legislação especial e, no que couber, o disposto no regimento interno do Tribunal de Justiça. Inciso 6, embargo de declaração. Inciso 7, exceção de impedimento e suspeição dos juízes a ela vinculados, bem como conflito de competência ou de jurisdição entre os juizados atrelados ao mesmo colégio. Inciso 8, cautelares inominadas no processo civil. Inciso 9, agravo de instrumento, quando a decisão causar dano irreparável ou de difícil reparação, e agravo de instrumento em recurso extraordinário no processo civil. Inciso 10, recurso de medida cautelar e o recurso inominado da sentença proferida nos processos de conhecimento ou de execução, excetuada a homologatória de conciliação ou de laudo arbitral. Inciso 11, exceções de verdade, de coisa julgada, de ilegitimidade de parte, de impedimento, de incompetência de juízo, de litispendência e de suspeição, nos processos criminais. Inciso 12, restituição de coisas apreendidas. Inciso 13, agravo de instrumento em recurso extraordinário, apelação, cartas testemunhável, recurso de medida cautelar, recurso em sentido estrito, recurso ex officio, reexame necessário, agravo em execução criminal e revisão criminal. Artigo 697. O prazo para interpor recurso é de 10 dias, contados da publicação da sentença em audiência ou, se for o caso, da intimação pelo correio, pela imprensa oficial ou por outro meio idôneo de comunicação. Artigo 698. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das seguintes parcelas. Inciso 1, 1% sobre o valor da causa, o valor correspondente às custas submetidas à isenção condicional no momento da distribuição da ação. O valor mínimo da parcela prevista nesse inciso corresponde a 5 UFEPs. Inciso 2, 4% sobre o valor da causa, caso não haja condenação. Caso haja condenação, esta parcela, cujo valor mínimo corresponde a 5 UFEPs, será desconsiderada e incidirá a parcela explicitada no inciso 3. Inciso 3, 4% sobre o valor da condenação. O percentual terá por base de cálculo o valor fixado na sentença. Caso o valor da condenação não esteja explicitado na sentença, o juiz fixará equitativamente o valor da base de cálculo e sobre ele incidirá o percentual de 4%. O valor mínimo dessa parcela corresponde a 5 UFs. Inciso 4. Porte de remessa e de retorno, calculado com base no provimento CSM 2195 e devido quando houver despesas de combustível para tanto. Parágrafo 1º. O recolhimento dos valores a que se refere nos incisos 1, 2 e 3 será feito em guia DARRE, observado o disposto no artigo 1093 e o que se refere no inciso 4, efetivado em guia própria. Parágrafo 2º. A petição do agravo de instrumento, quando admissível, o recurso será instruída com o comprovante do pagamento da taxa judiciária correspondente a 10 UFEPs e, se for o caso, do porte de retorno, observado o valor fixado pelo provimento CSM 2195. Parágrafo 3º. A petição do mandado de segurança será instruída com comprovante do pagamento da taxa judiciária de 4%, sobre o valor a ele atribuído,
observados os valores mínimos e máximos de 5 a 3 mil UFERSP. Parágrafo 4º. Na hipótese de se processar nos mesmos autos mais de um recurso, seja em razão de litisconsórcio, seja em razão de sucumbência recíproca, cada recorrente deverá recolher por inteiro seu preparo. Parágrafo 5. Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo. Artigo 699. Não dependem de preparo os recursos criminais, ressalvado o disposto nos artigos 806 do Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária nos procedimentos dos juizados especiais. Artigo 92 da Lei 9.099. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 806 do Código de Processo Penal, o preparo sob pena de deserção será efetuado independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá responder à soma das seguintes parcelas. Inciso 1, valor equivalente a 50 UFESPs, em razão da distribuição da ação penal privada. Inciso 2, valor equivalente a 50 UFESPs, em razão da interposição do recurso. Artigo 700. O recebimento do recurso no qual não se requer efeito suspensivo prescindirá de despacho cumprido à Secretaria intimar o recorrido para respondê-lo em 10 dias, contado da intimação, que será publicada no DJE, expedida pelo correio ou formalizada por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Artigo 701. Em caso de dúvida sobre o cabimento ou a tempestividade do recurso, a suficiência do preparo ou a regularidade da resposta, assim como quanto ao efeito suspensivo, a serventia consultará o juiz diretor. Artigo 702. Faculta-se ao recorrente providenciar a intimação do recorrido da interposição de recurso e do prazo de 10 dias para apresentação de contrarrazões, o qual fluirá da juntada da comprovação da intimação nos autos, observadas as regras do artigo 19 da Lei 9.099. Artigo 703. Apresentadas ou não as contrarrazões, a serventia providenciará em 48 horas ou independentemente de despacho a remessa do processo ao colégio recursal, procedendo às anotações necessárias. Artigo 704. O mandado de segurança ou habeas corpus e o recurso tornam preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo. Parágrafo único. Se o relator deixar a turma ou transferir-se para outra ou outro colégio, a prevenção será do órgão julgador, cabendo a relatoria ao membro remanescente mais antigo, proferindo-se o segundo ao terceiro juiz. Artigo 705. Realizado acordo entre as partes depois da subida dos autos, compete ao relator a homologação ou ao presidente do colégio, caso aquele ainda não tenha sido escolhido. Artigo 706. São incabíveis embargos infringentes. Artigo 707. Sempre que é possível, o julgamento dos embargos de declaração será realizado pelos próprios juízes da decisão embargada. Subseção 3. Do processamento dos recursos. Artigo 708. Recebido o recurso, a Secretaria providenciará o registro e encaminhamento dos autos ao presidente para distribuição imediata, dispensada a critério deste nova autuação. Artigo 709. Acompanhará os autos à mídia com a prova oral. Artigo 710. Não haverá revisor. Artigo 711. Com o despacho do relator, ordenando a remessa dos autos à mesa para julgamento, a Secretaria preparará a pauta da sessão, cuja publicação no DJE, para fins de intimação, far-se-á com 5 dias de antecedência. Artigo 712. Se os autos não forem incluídos em pauta no prazo de 60 dias, contados do registro, a Secretaria informará ao presidente do colégio, que oficiará ao Conselho Supervisor dos Juizados Especiais, noticiando a ocorrência. Artigo 713. Na sessão, com a tira de julgamento preenchida, o servidor fará o pregão,
certificando a presença ou ausência das partes, assim como eventual sustentação oral e pedido de preferência. Artigo 714. Admite-se a sustentação oral exclusivamente no recurso inominado, na apelação e no habeas corpus, por advogado constituído ou designado nos autos, ou por representante do Ministério Público, nos feitos em que oficia, e pelo prazo de 10 minutos. Parágrafo 1º. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério de cada órgão julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento. A linha A. Acaso adotado o sistema de inscrição prévia, deverá o requerimento ser formulado via e-mail, dirigido ao cartório respectivo, com a indicação das informações básicas relativas ao processo, número órgão julgador, número da pauta, parte representada e nome do advogado que irá sustentar, assegurada a preferência pela ordem de inscrição, sem prejuízo das preferências legais e regimentais. A admissão da inscrição por essa ferramenta deverá necessariamente constar da publicação da pauta, juntamente com a informação do e-mail do cartório, havendo os pedidos de ser formulados até às 18 horas do dia útil anterior ao da sessão de julgamento. A linha B. A recepção do pedido deverá ser confirmada por expedição de mensagem padrão e resposta, mediante texto a ser estabelecido por ato da Presidência do Tribunal de Justiça. Dele deverão necessariamente constar o número de ordem da inscrição para os fins assinalados na linha anterior e alerta quanto às consequências do não comparecimento do interessado em tempo oportuno, a realização de sustentação oral. A linha C. Ficará sem efeito a inscrição em caso de ausência do advogado para sua ratificação, até o momento de início da sessão. A linha D, ainda que ultrapassado o prazo previsto no inciso anterior, até o início da sessão, o interessado em proceder à sustentação oral poderá formular sua pretensão no local de sua realização, mediante comunicação ao serventuário responsável, observada a ordem de formulação, sem prejuízo das preferências legais, regimentais e das decorrentes de inscrições prévias. Parágrafo 2º. Requerida a sustentação oral, o presidente dará a palavra ao advogado após a leitura do relatório. Havendo mais de um pedido, falará em primeiro lugar o advogado do recorrente, e se ambos forem recorrentes e recorridos, a preferência será advogado do autor originário. Parágrafo 3º. O presidente da sessão coibirá a incontinência de linguagem e, após a advertência, poderá passar a palavra de quem estiver proferindo a sustentação. Ressalvada essa hipótese, não se admitirão a partes nem interrupções nas sustentações orais. Parágrafo 4º. Encerrada a sustentação oral, é defeso às partes e aos seus patronos intervir no julgamento, sob qualquer pretexto. Artigo 715. Após o voto do relator, recolhidos os demais, segundo a ordem decrescente de antiguidade no colégio recursal, o presidente anunciará o resultado do julgamento. O segundo e o terceiro juiz poderão requerer a vista dos autos. Parágrafo único. A tira de julgamento será assinada pelo presidente da turma, ou, na sua ausência ou impossibilidade, pelo servidor que trabalhou na respectiva sessão de julgamento. Artigo 716. Se a sentença for confirmada por seus próprios fundamentos, a súmula poderá servir de acórdão. Nas demais hipóteses, o acórdão será lavrado pelo relator, ou, se este for vencido, pelo prolator do primeiro voto vencedor. Parágrafo único. A súmula que servir de acórdão será assinada pelo presidente da turma, ou, na sua ausência ou impossibilidade, pelo relator do feito. Artigo 717. Não haverá declaração de voto. Artigo 718. A intimação do acórdão, que será assinado apenas pelo relator, far-se-á mediante publicação da súmula de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, ou na própria sessão de julgamento, passando a fluir prazo para eventual interposição de recurso. Parágrafo único. A ausência das partes
não obstará a publicação do acordo em sessão e o início do prazo recursal, desde que previamente intimadas dessas circunstâncias, ressalvado o entendimento jurisdicional em sentido diverso. Artigo 719. Se interposto embargo de declaração, recurso extraordinário ou recurso especial ou pedido de uniformização da interpretação de lei, observar-se-ão as disposições pertinentes do Código de Processo Civil, da legislação complementar e do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 720. O presidente do Colégio Recursal decidirá preliminarmente sobre a admissibilidade do pedido de uniformização. Artigo 721. Interposto recurso extraordinário, o recorrido será intimado a apresentar contrarrazões. A seguir, o juiz-presidente do Colégio Recursal ou, no seu impedimento, alternadamente, o presidente de cada uma das turmas pronunciará o juízo provisório de conhecimento de recurso, observando, entre outros requisitos, a existência de pré-questionamento e de arguição de repercussão geral da questão constitucional. Parágrafo único. Havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo tema, deverão ser observados os artigos 1036 e seguintes do Código de Processo Civil.